Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Hoje a gente vai trazer aqui um resumão de tudo que tem acontecido na revisão da vida toda e trazer para vocês um alerta do que a gente prevê que vai acontecer no julgamento e que principalmente esse julgamento deve ocorrer em 2024. Se você quer entender tudo isso, entender porque o julgamento deve acontecer em 2024, entender principalmente tudo que foi a novela da revisão da vida toda, você precisa assistir esse vídeo até o final. E eu já vou te adiantando logo que a gente tem vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que é de interesse do aposentado, do pensionista e do idoso. Então, por isso, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu comentário para estar 100% informado sobre tudo que acontece no INSS, no melhor e maior canal e fala sobre isso, que é o INSS Explicado. Então, sem mais delongas, vamos lá. Revisão da vida toda em 2024. Neste vídeo, traremos os próximos passos da revisão da vida toda para o ano de 2024. Sim, 2024. O que pode acontecer, o que vai mudar, os aposentados vão perder. Então, vamos conversar um pouco sobre as possíveis implicações e mudanças que essa revisão pode trazer para a vida dos aposentados. Trazer aqui um resumão para você do que é a revisão da vida toda, para depois te mostrar aí o que pode acontecer, se vai mudar tudo e se os aposentados vão perder. Então, o que é a revisão da vida toda? No processo da revisão da vida toda, segurados do INSS buscam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da média salarial as contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. O que acontece? O INSS fez para todos os aposentados e pensionistas, depois da Lei 9876, o cálculo da aposentadoria sem considerar os salários anteriores a julho de 94. Ou seja, tudo que estava anterior a julho de 94 não entrava para o cálculo. Contava como tempo de contribuição, mas não entrava para compor aí a sua média salarial, para incrementar ou diminuir. Sim, diminuir, porque pode diminuir a sua renda mensal inicial de benefício. Então a revisão da vida toda nada mais é do que a possibilidade de você utilizar as moedas mortas antes do real para o cálculo da sua aposentadoria. Então pense você, aquela pessoa que trabalhou durante muito tempo numa indústria multinacional aí nos anos de 88 a 94 e logo depois disso teve aí desempregado e trabalhou com serviços gerais, vamos colocar assim, que o valor de remuneração era no salário mínimo. Essa pessoa certamente vai ser prejudicada, porque quando ela trabalhava lá de encarregado na multinacional, ela ganhava altos salários, mas esses salários nunca entrou para a renda dela. Então é mais ou menos isso que é a revisão da vida toda. E por que isso acontece? Acontece porque em 99 uma reforma na legislação previdenciária mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que para as pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, pagamentos antes do plano real não seriam considerados. Então, tudo que não fosse pago de contribuição em real, fosse pago em outra moeda, cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, não poderia ser utilizado na composição das médias. O que aconteceu no processo da revisão da vida toda até aqui? E isso aqui é de suma importância, gente. Em 2021, o relator do processo era o ministro Marco Aurélio. Em junho daquele ano, o plenário virtual julgou a revisão da vida toda, resultando em um empate 5-5. Deste modo, o voto de desempate cabia ao ministro Alexandre de Moraes, o atual relator do processo. Em fevereiro de 2022, longos meses depois, ainda em plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes vota favoravelmente aos aposentados e desempata a revisão da vida toda. Atenção! Votos favoráveis aos aposentados em 2021. Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Atenção! Voto desfavorável aos aposentados. Cássio Nunes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Em março de 2022, o ministro Cássio Nunes pediu destaque. Em novembro de 2022, o julgamento é retomado num plenário físico e por 6-5 é confirmada a revisão da vida toda. Lembrando que nesse período, o ministro Alexandre de Moraes assumiu a relatoria do processo. Em abril de 2023, foi publicado o acordo e foi oposto embargo de declaração pelo INSS. Seria aí o último recurso cabível pelo INSS.
onde, nesse recurso, o INSS pediu a suspensão dos processos sobre o tema e a anulação do acordo que reconheceu o direito de aposentados a optarem pela regra previdenciária que lhe for mais favorável, pedindo aí a anulação da possibilidade de você utilizar a revisão da vida toda, ou seja, considerar os salários anteriores a 94. Caso não seja reconhecida a nulidade, o Instituto requer a modulação dos efeitos, de forma que a tese fixada pelos ministros não se aplique a benefícios previdenciários já extintos, a decisões transitadas em julgadas que negaram o direito à revisão da vida toda e a diferença nos pagamentos de parcela de benefícios quitadas antes da publicação do acordo. Então, basicamente, o INSS não quer que os benefícios extintos sejam colocados sob possibilidade de ser feita a revisão da vida toda. Aquelas decisões que foram transitadas em julgadas em sede de tribunais e que tiveram aí decisões desfavoráveis aos aposentados não seriam alvo de ação rescisória e as diferenças de pagamento, ou seja, os retroativos, não seriam pagos antes da publicação do acórdão, que seria ali no novembro de 2022. Então, só dali para frente, né? Sem retroativos. Em agosto de 2023, o julgamento no plenário virtual do embargo de declaração é iniciado. Não foram acolhidos pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, nem pela ministra Rosa Weber, que acatou aí só parcialmente o pedido do INSS. Contudo, o ministro Cristiano Zanin pediu vista do processo, fazendo com que o julgamento fosse suspenso por quase 90 dias. Em novembro de 2023, o ministro Cristiano Zanin devolveu o processo e o julgamento foi marcado para ser retomado ainda naquele mês em plenário virtual. Então, o que aconteceu? Os primeiros a votarem, que foi o relator e Rosa Weber, não acataram a tese de anulação do acordo e só fizeram as modulações ali dos efeitos. O ministro Alexandre de Moraes, um pouco mais conservador, não permitindo as ações decisórias, não permitindo para benefícios extintos e também não permitindo pagamentos de retroativo posteriores ao acordo. A ministra Rosa Weber traz à baila o tema do STJ 999, considerando que os pagamentos dos retroativos e as ações ali que deram entrada um pouco antes do julgamento do tema 999 têm direito não só ao retroativo, mas também à possibilidade de outras ações rescisórias ali anteriores a 2019, que foi o julgamento do tema 999. Depois disso, Cristiano Zanin pede vista, 90 dias parado, voltamos para o mês passado, onde foi retomado o julgamento em plenário virtual, que são as últimas notícias aí que a gente tem da revisão da vida toda. Iniciado o julgamento, após o voto dos ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber, agora já aposentada, Cristiano Zanin, em seu voto, entende que a decisão que considerou constitucional a revisão da vida toda tem que ser anulada e o processo tem que retornar ao STJ para ser decidido de forma colegiada em respeito, segundo ele, que a gente já comentou aqui que não concordamos, à reserva do plenário. Se você não sabe o que é reserva do plenário, a gente vai deixar um vídeo linkado para vocês aqui que explica todo o voto do Cristiano Zanin e o que é que ele vai aí levar de discussão para o plenário físico. O julgamento vai para o plenário físico e você vai entender por quê. Porém, se isso não acontecer e o processo permanecer no STF, o INSS não deve pagar os atrasados, diz Zanin, tá? Aos aposentados, somente a partir de 2022, que é a partir do acórdão do STF. Então ele diz o seguinte, duas coisas. O julgamento deve ser anulado, mas se ele não conseguir anular o julgamento, ele quer modular os efeitos para recebimento dos atrasados só a partir de 2022. Aí, e ele é seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. A essa altura, o julgamento já estava 4-3 para os aposentados, uma vez que os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Edson Fachin e Carmen Lúcia votaram pela modulação dos efeitos, sem aí anular o acordo. Mas no último dia de julgamento, o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque e suspendeu o julgamento dos embargos de declaração. Com isso, o julgamento que ocorria em sessão virtual será reiniciado em plenário físico. Lembrando que se você não sabe o que é o destaque, não entende muito bem o que é que o Alexandre de Moraes fez, saiba que foi uma coisa muito importante para os aposentados, porque
Os ministros que eram votantes ainda no plenário virtual certamente teriam aí posições contrárias quanto à revisão da vida toda. Se você quer entender tudo isso, entender o que é destaque, entender o porquê o ministro Alexandre de Moraes fez algo que foi benéfico ao aposentado, mesmo atrasando um pouco o julgamento, você vai ter que assistir um vídeo na nossa playlist que está aí há uns 2 dias atrás, que explica exatamente tudo isso que a gente está falando aqui, tá? O porquê o Alexandre de Moraes foi o salvador da pátria. E quais são as previsões da revisão da vida toda para 2024? A previsão é de que após o recesso e o carnaval, a pauta será retomada. E no julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, que agiu como um salvador dos aposentados, mostrará ao ministro novato Cristiano Zanin como melhor agir no julgamento de processo próprio do STF. A gente espera realmente isso, que o ministro Alexandre de Moraes traga aí muita técnica para esse julgamento e muitos fundamentos para que, de maneira clara e sistemática, os votos do Cristiano Zanin, daqueles que o acompanharam, sejam modificados e a gente possa ter a revisão da vida toda aí entre os aposentados e pensionistas. Ah, mas e aí? Volta tudo do zero? Volta tudo do zero. Ministra Rosa Weber é a única que vai ter o seu voto mantido, porque ela se aposentou em decisão recente. Os ministros aposentados têm aproveitado o seu voto quando é pedido o destaque. Se você não entendeu nada disso, não sabe como é que funciona, vai ter que assistir os nossos vídeos para trás. Super recomendo, tá, gente? Mas se você tem dúvida ainda mesmo assistindo os vídeos do que é destaque, do porquê o voto da ministra Rosa Weber fica, os dos demais não ficam, coloca aí nos comentários que a gente vai trazer isso para você. Mas a gente espera realmente que o processo seja pautado só depois do carnaval, até porque o recesso forense já começa agora dia 20 de dezembro, então acredito que esse tema vai ficar para depois do carnaval, lá pro final de fevereiro, e a gente confia fortemente de que não só o ministro Alexandre de Moraes, mas também os terceiros interessados, como o amicus curiae, que é aquele que ajuda aí os ministros a entender a situação em comento, como é o caso do Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, poderão aí compor a discussão do tema de modo a favorecer o aposentado e pensionista. Não vai ser fácil, vai ser uma nova guerra, mas a gente vai estar acompanhando de perto e dando munição para você, aposentado e pensionista, se posicionar, cobrar dos ministros, exercer seu direito de cidadão para que você possa ter acesso à revisão da vida toda. Então você teve no INSS explicado, a gente pede para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário. Se você teve qualquer dúvida, se você quer algum tema específico aqui, deixa nos comentários que a gente vai trazer com maior carinho e maior cuidado para que você sempre esteja informado. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, a gente te espera no próximo vídeo.